o cálculo das taxas recíprocas vazou, ele é completamente delirante, ninguém conseguiu explicar, o pessoal de todos os setores da economia norte-americana foi chamado para tentar explicar nas redes americanas e todos diziam mesmo, nós não entendemos esse cálculo, vazou que foi feito por uma inteligência artificial, sim, e que é totalmente aleatório. E aí, você vai impor taxações recíprocas em cima de um cálculo que é feito através de uma contabilidade criativa que ninguém entende muito bem e vai forçar, de certa forma, uma recessão global que não existia antes. Né? Então, esse movimento está forçando uma recessão global e a crença ou a aposta do trumpismo é isso poderia acelerar o renascimento de uma manufatura norte-americana e o renascimento de um sentimento de comprar americano, né? Buy American. Comprar made in the USA. Qual é a aposta que o Trump parece estar fazendo? Que o eleitor dele, principalmente, e me parece que essa é uma medida voltada para o eleitor que o Trump já tem, e ele não quer perder o eleitor que ele já tem. Então ele quer manter esse eleitor dentro do aspecto dele, dentro do trumpismo. Qual é a aposta dele? Esse eleitor vai comprar o produto mais caro se ele for made in America, acreditando que isso vai dar um retorno. Vai dar um retorno no setor de manufatura. Daí a pergunta é, quando não der esse retorno? Porque esse retorno não vai acontecer a curto prazo e as chances dele acontecer a médio prazo são um pouco de fábula, é no nível da fábula. Né? O que vai acontecer com esse eleitor? Acho que é uma conversa legal para a gente ter também aqui hoje. Né? O Fabrício disse que as pessoas não estão conseguindo entender esse cálculo, mas a professora Patrícia vai explicar para a gente o que o Trump quer com isso, professora Patrícia. Na verdade, eles divulgaram uma forma de calcular essas tarifas, né? Que não faz muito sentido, diga-se de passagem, né? Eles calcularam a relação que existe entre o saldo comercial do país e as importações. E eles disseram que isso é ajustado por um coeficiente de elasticidade, mas que, na verdade, as contas lá desse coeficiente de elasticidade dá igual a 1. Então, essa relação entre saldo comercial e importações não faz sentido como uma medida de tarifa média. Né? Então, assim, ó, foi uma justificativa, parece, feita a posteriori, para tentar justificar os números que se achou. Mas eu queria ir em linha com o que o Fabrício falou aqui, é o seguinte, né? O que a gente tem visto mundo afora, né? Mundo afora a gente tem visto que as pessoas sempre pensaram em duas coisas quando elas iam votar, né? Elas pensavam muito no nível de emprego dentro da sociedade e elas pensavam muito na questão da inflação, né? Na economia, inclusive, a gente fala que existe um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Se você quiser baixar a inflação no curto prazo, você vai ter que tolerar um pouco mais de desemprego. Se você quiser baixar o desemprego, você vai ter que tolerar um pouco mais de inflação. Só que ao longo do tempo, Léo, se desenvolveu uma série de mecanismos para as pessoas viverem melhor com o desemprego. Por exemplo, a gente criou seguros de desemprego, a gente criou mecanismos de transferência de renda. Isto é, quando você tem uma situação de desemprego, a pessoa não fica desamparada. Mas, em compensação, a inflação, ela socializa a dor, né? Ela reparte a dor entre a sociedade. O Biden perdeu essa eleição nos aspectos econômicos, entre eles, pela questão inflacionária. Né? Diferentemente do brasileiro, que está acostumado com uma taxa de inflação mais alta, os Estados Unidos não está. O americano médio não está. E isso aflige eles profundamente. Profundamente. Eles não estão acostumados com pequenas e médias variações de preço, porque eles sempre conviveram com taxas de inflação historicamente muito baixas. E o que a gente vai ver com essas alíquotas que estão sendo aplicadas agora, né? Vamos pensar que no caso chinês vai chegar a 54%. É 20 mais 34. Né? Okay? Isso vai fazer com que o comércio, para muitas coisas, se torne proibitivo. E aí, o que vai acontecer no curto prazo? Ou você vai ter um produto muito caro, ou você não vai ter o produto. E aquele consumidor vai pagar essa conta. O que a gente já vê nas primeiras pesquisas que estão mostrando de popularidade do presidente, para pouquíssimo tempo de governo, ele já vê uma avaliação negativa de uma parte muito significativa da população. Então, vamos lembrar que nessa eleição que passou, por mais que o Trump tenha sido, sim, né, muito legitimado pelas urnas, existe uma leitura que grande parte do que aconteceu nas eleições passadas, mais do que uma vitória do Trump, foi uma derrota do Biden, foi uma derrota do Partido Democrata. Então, quando a gente olha esse conjunto de modificações que estão sendo feitas em termos de tarifas, né, capitaneadas pelos Estados Unidos, mas tendo retaliações por parte de muitos outros países, que vão vir, tá? Primeiro foi a China, mas vão vir outras retaliações, como antes o Fabrício falou,
a gente está contratando algumas coisas muito ruins para a economia mundial. Primeiro, a gente está contratando incerteza. Incerteza é um freio natural para a economia e para o investimento. Vamos lembrar que o mundo já estava crescendo menos que a média pré-pandemia. Os Estados Unidos estavam indo bem, tá? Os Estados Unidos estavam indo melhor que os seus pares desenvolvidos. E isso é uma brecada. Segundo lugar, dentro dos Estados Unidos a gente vai ter uma inflação que pode conviver com um processo recessivo mais aí para frente, não está descartado. Nós vamos ter um cenário que provavelmente pode se desenhar de estagflação. Isso é uma coisa muito grave. Tá, muito esse grave. cenário de incerteza para o mundo inteiro. É para o mundo inteiro, porque nós estamos falando de uma economia, que é a economia americana, que representa mais de 26% do PIB mundial e que é o primeiro, segundo ou terceiro parceiro comercial, maior parceiro comercial de todas as economias do mundo. Então, quando ele fala uma coisa dessa natureza, de impor tarifas e mais, de uma maneira errática como tem sido feita, né? Você não sabe se aquela decisão ela é definitiva ou não, se ela vai mudar daqui a 10 dias ou daqui a 5 minutos. Isso coloca todo mundo em stand-by. Né? Nós estamos fazendo um movimento de fricção muito grande em termos tarifários. Políticas comerciais costumavam ter uma natureza mais estável. A gente, talvez o Fabrício saiba falar melhor sobre isso, né? Talvez seja o maior movimento em termos de tarifas desde lá de 47. Né? E isso é um movimento para trás. Eu não tenho dúvida, tá, que nós estamos fazendo um processo em que a soma é negativa. A gente costuma dizer muito na economia, né? Existem jogos de soma positiva, jogos de soma zero e soma negativa. Isso é um jogo de soma negativa. Para todo Quem mundo. são perdedores? Existe um perdedor claro, que é os Estados Unidos. No curto prazo, os Estados Unidos é um perdedor. Né? E a médio e longo prazo, a gente vai desenhar outros partícipes. O Brasil, por exemplo, né? Uma pergunta que eu acho que está todo mundo querendo saber é o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil, em primeiro lugar, ele é menos afetado nesse primeiro momento, não é só porque ele ganhou uma alíquota de 10%. É porque, historicamente, nós somos uma economia fechada, tá certo? E a gente não conseguiu se inserir muito bem. Então, a gente não tem uma presença grande de exportações no nosso PIB. Mas agora não é o momento da gente ficar feliz por causa disso, tá? Isso vai me lembrar o meu pai, que foi feliz na época do Collor, que não teve dinheiro trancado porque não tinha dinheiro no banco. Não, isso não é uma boa razão. Tudo desmorona na volta. Ficar feliz, não, tá? Okay? Quando a gente está falando isso, a gente também está falando de toda a festa do crescimento econômico propiciado pela globalização, a gente não ter participado de maneira plena. Então, isso é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que a gente é um grande parceiro comercial, ou melhor, a gente tem na China um grande parceiro comercial. A China sozinha, né, nos ajuda a construir um superávit comercial da ordem de 30 bilhões. Todos esses produtos que não entram mais nos Estados Unidos, eles vão ter que procurar outro ambiente para ser desembocados. Isso pode gerar pode chegar aqui a produtos importados mais baratos aqui? Muito. E o problema não é ele estar mais barato, é ele ficar artificialmente ainda mais barato. Você ter práticas de dumping, né, que façam uma deterioração da competitividade local, né, com competidores locais. Pode parecer bom no primeiro momento para o consumidor, mas uma análise mais global, ruim para a economia. Sim, por que acontece? Se isso é baseado em componentes de competitividade de fato, eu vou dizer para ti que eu vou sempre defender que vença o melhor. Sim. Tá? Mas se isso for forçado por uma prática de dumping, em que você opera com preços abaixo de custos, né, para ganhar espaço de mercado, né, como é possível que se faça? Né? Aí isso é um problema sério, porque a gente teria que, a gente estaria ferindo regras básicas de comércio global. Fabrício.